Vamos para a palavra Gênesis, capítulo 27, no versículo 6, que o Senhor abra o nosso entendimento e que possamos receber a palavra de Deus, libertando a nossa vida. Conhecereis a verdade vos libertará. Rebeca e Jacó enganam Isaque. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido teu pai, que falava com Esaú, teu irmão, dizendo. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido o teu pai, que falava com Esaú. Rebeca estava conversando com Jacó. Rebeca estava dizendo para Jacó, né, que escutou a conversa do pai dele com Esaú. Eles são os dois irmãos, né? Vamos falar de primogenitura, vamos falar de bênção, vamos falar de maldição. Essa palavra fala de mentira, fala de engano, fala de bênção, fala de maldição. Então aqui escute, Rebeca, interessante, ela escutou a conversa de Jacó e foi falar para Isaac. E o que foi que aconteceu? Olha só o que ela diz. E falava com Esaú, teu irmão, dizendo: Traze-me caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Então Isaac estava para morrer. Então o que ele queria? Ele queria abençoar o seu filho, que seria o primogênito. Ele queria abençoar. Como é que ele queria abençoar, gente? Como é que Isaac abençoou? Isaac abençoou orando pelo seu filho. O Isaac abençoou lançando palavras sobre a vida do seu filho. Presta bem atenção no poder da palavra. Lembra lá da história do filho pródigo? O filho pródigo, ele pediu a herança do pai para ir embora, para ir viver a vida dele. E só que ele não pediu a bênção do pai. Não foi? Ele pediu a herança. Aqui, Isaac já estava para morrer e queria abençoar o filho. Olha só. Isaac não estava aqui falando de herança, ele estava falando da bênção que ele daria ao filho dele. Presta bem atenção. E essa bênção veio por onde? Pela palavra. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. E aí, né, a Rebeca falou para Jacó: Filho, ouve o que eu estou te mandando. Vai agora ao rebanho e traze-me lá das cabras 2 bois cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta, e levá-los a teu pai, para que o come, para que eu te abençoe antes da sua morte. Só que o que? Isaac tinha falado isso, que era para Esaú fazer. Só que a mãe, Rebeca, escutou a conversa deles e ela correu para falar para Jacó fazer isso. Aí a mãe começa a falar para Jacó. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo e eu varão liso. Então quer dizer que havia uma diferença, né? Havia uma diferença de Jacó e de Esaú. E isso, Jacó estava falando para a mãe: o meu pai vai me reconhecer, porque ele vai tocar em mim, ele vai ver que eu não sou cabeludo. E Esaú era cabeludo. Mas olha só, gente, como é que é as coisas. Aí Rebeca pega, fala o quê? Porventura me apalpará o meu pai e serei aos seus olhos enganador? Então Jacó, ele não queria enganar o pai. Ele queria enganar o pai? Ele não queria enganar o pai, porque ele disse aqui bem claro, né? Se eu fizer isso aos olhos do meu pai, eu serei enganador. Tá entendendo? E aí ele continua: assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. Então, por que Jacó viveu tudo o que viveu para ele poder chegar a viver a bênção? Por causa da mentira, por causa do engano. E a mentira traz maldição para a tua vida. Só que Jacó, ele estava obedecendo a mãe, né? Ele estava obedecendo a mãe que disse para ele enganar o pai. Porque Rebeca queria que Jacó recebesse a bênção, fosse o primogênito, né? Os direitos do primogênito. E que o direito era de Saul, não era de Jacó.
Louvado seja Deus, engrandecido pela tradição, né? Pela tradição do povo, a bênção era para o primogênito. Só que Rebeca, o preferido dela era Jacó. E o preferido de Isaac era Esaú, que era o primogênito. Aí o que que acontece? Porventura, ele pega e fala: se eu enganar meu pai, eu trarei sobre mim maldição. Então preste atenção, você que está aqui. Se você enganou teu pai, se você enganou tua mãe, se você mentiu, o que é enganar? Mentir. Se você mentiu para o teu pai, se você mentiu para tua mãe, você trouxe maldição para a sua vida. Então, o que é que você vai fazer? Você vai confessar esse pecado para Deus. Você vai se arrepender. Você vai dizer para Deus: Senhor, eu menti para o meu pai, eu menti para minha mãe e eu trouxe para minha vida maldição. A mentira traz maldição para a nossa vida. Principalmente quando mente para pai e mãe, gente. Principalmente. Porque é um mandamento com promessa você honrar teu pai e tua mãe. Fala a verdade. Tá nas drogas? Fala a verdade. Quantas pessoas estão mentindo, que estão usando droga e mente para a mãe que não tá, mente para o pai que não está. Tá entendendo? Então você que está passando por isso, mas se eu falar a verdade, meu pai vai acabar com a minha vida. Tem gente que tem medo do pai, tem gente que tem medo da mãe, mas não adianta ter medo. Louvado seja Deus. Gente, eu estava conversando ontem com uma mãe e ela preocupada com a filha, né? Que mentiu para ela também. E eu disse para ela: mas você tem que ensinar a tua filha não para que ela tenha medo de você, mas você tem que ensinar a tua filha mostrando para ela que você está ensinando para que ela não sofra. E, gente, você tem que fazer a tua filha confiar em você. Você tem que fazer o teu filho confiar em você. Porque muitas das vezes os teus filhos mentem para você porque eles têm medo de você. E não é assim, gente. Não é assim. Os nossos filhos não têm que ter medo de nós. Não tem. Eles têm que falar a verdade. Eu estou passando por isso, eu estou fazendo isso. É contar, é você ser amigo do teu filho, você ser amiga da tua filha. Porque se você corrigir teu filho com dureza, ensinar com dureza, se você proibir o teu filho, se você proibir o teu filho das coisas, o que vai acontecer? Ele vai ter medo de você. Ele vai ter medo e ele vai trazer sobre a vida dele maldição. Então preste atenção, o que Jacó falou? Trarei eu sobre mim maldição e não benção, se eu enganar meu pai. E quantos filhos têm enganado seus pais, né, gente? Quantos filhos, não é pouco não, é muito, que tem enganado seus pais, mentindo para os seus pais, roubado até os seus pais. Quantos filhos? Então um filho que rouba um pai, que rouba uma mãe, está trazendo maldição para a sua vida. Aí você fica dizendo assim: por que eu não sou feliz? Por que eu não sou feliz no meu relacionamento? Porque tu mentiu, tu enganou teu pai, tu enganou tua mãe, tu não reconheceu e tu não pediu perdão. A gente tem que reconhecer os nossos erros e pedir perdão por esses erros. E muitas das vezes você tá aí, enganou teu pai e tá aí sem pedir perdão, nem do teu pai, nem de Deus, nem reconhecendo que você errou. Tá entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido. Então Jacó, ele tinha um entendimento que se ele enganasse o pai dele, ele ia trazer maldição para sua vida. E o que tem de filhos como amaldiçoados porque enganaram os seus pais, não é pouco não, é muito. É muito. Nós oramos por essas vidas. Mas só que eles têm que quebrar essa maldição quando eles se arrependem. Então, quando nós nos arrependemos dos nossos erros, dos nossos pecados, a gente é abençoado. E disse-lhe sua mãe, aí Rebeca continua, e disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim, olha aí o que ela falou, sobre mim seja tua maldição. Aí ela pegou, ela lançou uma palavra, né? Porque ela que mandou o filho mentir. Foi ela que mandou o filho enganar o pai. Então ela estava sabendo, o que ela fez? Ela trouxe a maldição para ela. Tanto é que ela viu depois, né, que Esaú quis matar a Jacó, não foi?
Esaú perseguiu Jacó para matar. Então, o que aconteceu? Jacó, por causa disso, teve que sair de perto da sua mãe, da sua família. Então, a maldição veio sim sobre Rebeca, porque ela falou que a maldição venha sobre mim. Qual é a mãe que quer ver um filho querendo matar o outro? Tá entendendo? Então, a maldição veio sim sobre Rebeca. Agora escute, somente obedeça a minha voz, e vai e traze-mos. E foi e tomou e trouxe a sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. Então Rebeca fez tudo que tinha que ser feito para que Jacó se parecesse com Esaú. E com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos. Olha só, ela pegou a pele de cabrito, cobriu, né, as mãos de Jacó, para que quando o pai tocasse na mão dele, visse pelos, né? E aí o que acontece? E com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. E deu o guisado saboroso e um pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E veio ele a seu pai e disse: Meu pai. Agora Jacó chega com Isaac. E ele vai e diz. E ele veio até seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Eu acredito que Isaac estava numa idade muito avançada, porque ele não reconheceu a voz de Jacó, não é, gente? Ele não teve certeza da voz de Jacó. Presta atenção. Quem és tu, meu filho? E Jacó, porque Isaac já estava cego, né, gente? Talvez você ainda não leu essa história, mas Isaac já estava cego. E veio ele a seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú. Aí, olha só, ele engana o pai dele, porque a mãe dele mandou ele enganar. Então, houve uma maldição na vida de Jacó e houve uma maldição na vida de Rebeca. Por causa desse engano, a maldição foi o quê? Foi viver a perseguição do irmão contra irmão. E do irmão querer matar o seu irmão. Dessa inimizade. Tá entendendo? Então, o que aconteceu? E aí ele pega: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te, come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: Como é isto? Que tão cedo achaste? Isaque desconfiou, né? Mas havia provas ali do guisado, e ele só tinha falado com Esaú. Ele não sabia que Rebeca tinha escutado a conversa. Então acabou ele acreditando que era Esaú, né? Então disse, né, Isaac a seu filho: Como é isto que tão cedo achaste, filho meu? E ele disse: Porque o Senhor teu Deus a mandou a meu encontro. Outra mentira. Outra mentira. Ele disse que foi Deus, né, que mandou a caça ao encontro dele. E não foi a mãe que preparou tudo. Já tinha lá o cabrito, fez o guisado, fez tudo, né? E aí o que foi que aconteceu? E disse Isaque a Jacó: Chega-te agora, para que te apalpe, meu filho. Aí, por isso que ela cobriu, né, a pele, as mãos de Jacó. Porque o pai, com certeza, ele queria ter uma confirmação que era Esaú. E aí ele pega: Chega-te agora para que te apalpe, meu filho, se és o meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou. E disse: A voz é a voz de Jacó. Olha aí. A voz é a voz de Jacó. Porém as mãos são as mãos de Esaú. Como é que pode, né, gente? E não o conheceu. Porque na dúvida dele, ele sabia que a voz era de Jacó, mas as mãos eram de Esaú. Aí, com certeza,
Ele disse: eu devo estar me enganando com a voz, porque a mão é de Esaú, porque tinha pelo, gente. A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú, e não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Agora, olha só, presta atenção. Como foi que Isaac abençoou a Jacó? Aí Isaac começa. E disse Isaac a Jacó, e disse: és tu, meu filho Esaú, mesmo? E ele disse: eu sou. Então disse: faze chegar isto perto de mim, para que coma da caça. Para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou a minha alma, o meu coração te abençoe. E chegou-lhe, comeu, e trouxe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque, seu pai: ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e o beijou. Então cheirou o cheiro dos seus vestidos. E abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo. Aí a Isaque já vai abençoando Jacó. Presta bem atenção. Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e a mudança de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, se encurvem a ti, se o Senhor de teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti, malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Gente, presta bem atenção no poder da palavra. É isso que você tem que fazer com teus filhos. Você viu aqui como foi que Isaac abençoou a Jacó? Porque agora ele estava abençoando Jacó com as palavras. Isaac, ele não chegou com Jacó e deu um tesouro e deu um dinheiro, né? Não deu aquela herança em dinheiro. Isaac fez uma oração. Isaac cobriu Jacó com palavras de bênção. Que é isso que está faltando para você fazer na vida do teu filho. Que é isso que está faltando para você fazer na vida da tua filha. Abençoar, colocar palavras abençoadas, cobrir o teu filho com palavras abençoadas. Presta atenção. Os pais se preocupam muito em deixar riqueza para os filhos. Os pais se preocupam muito em deixar casa, dinheiro, de deixar bens materiais para os filhos. Mas você, muitas das vezes, não se preocupa em abençoar teus filhos com a palavra, com a oração. Louvado seja Deus. E isso aqui foi o que Isaac fez a Jacó. Ele falou aqui, presta atenção qual foi a bênção. Olha o poder da bênção. Olha o poder quando teu pai diz assim, que Deus te abençoe, que Deus te prospere, que Deus te leve em segurança, te traga em segurança. Isso é palavras que valem muito mais do que o ouro, do que a prata que tu pode dar para os teus filhos. Louvado seja Deus, mas muitas das vezes você está amaldiçoando o teu filho. Muitas das vezes tu está amaldiçoando a tua filha, tu abre a boca e diz assim, esse homem não é para ti, tu não vai sair das drogas. Muitas das vezes tu está amaldiçoando o teu filho, tu tem que dizer para o teu filho, tu vai sair das drogas, porque Deus te abençoa, Deus te escolheu, foi para te servir a Ele, não foi para te servir o maligno, não foi para te servir o mundo. Gente, o poder da língua, o poder da bênção, o poder da palavra. Deus criou tudo, formou tudo pela palavra. Pela palavra somos curados, pela palavra somos amaldiçoados. Pela palavra tu abençoa teus filhos, pela palavra tu pode amaldiçoar teus filhos. E aqui Isaac estava abençoando os filhos dele. Olha aquilo que ele disse.
Olha só, chegou, se beijou, então cheirou o cheiro dos seus vestidos e abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do vale dos céus e da gordura da terra. Ele estava dizendo aqui para que o filho dele tivesse abundância de trigo, de mosto, de vinho, que o filho dele não faltasse alimento. E se você prestar atenção na história, se você ler essa história que é linda, se você prestar atenção, aonde Jacó chegou, ele prosperou. Aonde Jacó chegou, ele não faltou alimento para ele. Não faltou. Essa bênção acompanhou Jacó, mesmo ele tendo enganado o pai dele. Mas a bênção lançada, ela não sai da tua vida, ela fica na tua vida, ela acontece na tua vida, como a palavra amaldiçoada, também lançada, ela também acontece na tua vida. Dá para entender, para você parar de estar amaldiçoando teu filho, de tu estar amaldiçoando a tua filha, de tu abençoar teu filho e de tu abençoar tua filha? Nós temos que entender muito bem, gente. A prática da mentira nos amaldiçoa. Então, não é que você diga sempre ao teu filho: meu filho, tu é mentiroso, meu filho, tu tá mentindo. Quando você diz que teu filho é mentiroso, que teu filho tá mentindo, tu não tá amaldiçoando. Tu tá falando de uma prática que ele tem na vida. É diferente. Agora, quando você diz para o teu filho: você vai ser um ladrão, tu está amaldiçoando o teu filho. Quando você diz para o teu filho: tu vai ser um viciado, tu tá andando com esses viciados, tu também vai ser um viciado. Tu tá amaldiçoando o teu filho. Presta atenção, mães que ficam pedindo oração pelo filho. Presta atenção, que muitas das vezes teus filhos estão nas condições que eles estão por causa da tua palavra que está saindo da tua boca. Porque Jacó, mesmo tendo enganado o pai, o que foi que aconteceu? Ele foi depois para a terra de Labão, ele trabalhou lá, tudo que ele fazia prosperava, ele conseguiu enriquecer. Não foi que ele conseguiu enriquecer, ele conseguiu. Então essa bênção aconteceu na vida de Jacó, mesmo ele tendo enganado o pai. E muitas das vezes seus filhos estão sofrendo por causa da palavra que sai da tua boca. Muitas das vezes tua filha está sofrendo por causa da palavra que sai da tua boca. Porque essas palavras aqui, mesmo Jacó sendo um enganador, se cumpriu como bênção na vida de Jacó. Houve a colheita do engano. Ele foi perseguido por Esaú. Esaú queria tirar a vida do próprio irmão. Eles se tornaram inimigos por causa dessa mentira, não foi? Se tornaram inimigos. E ele teve que sair da terra dele para ir para outra terra. E foi isso que aconteceu com Jacó. Depois ele volta, né? Depois ele volta, porque ele se arrepende. Porque ele se arrepende. Porque ele sabia que Esaú queria tirar a vida dele, e ele já tinha mulher, ele já tinha filhos, então ele já estava ali amadurecendo e pensando nos filhos, pensando na mulher, e aí ele vai, se arrepende, ele pede perdão de Esaú, e eles pegam, Jacó é abençoado pelo próprio Deus, né? Vamos aqui continuar. É aí quando Deus fala para Jacó que ele não seria mais Jacó, que ele seria Israel, né? Agora vamos lá continuar. Então ele abençoou aqui Jacó. Aí o que foi que aconteceu? Esaú traz a seu pai o guisado e descobre que Jacó já tomou a benção. Agora Esaú chega com o pai dele com o guisado. Olha aí, gente. A mentira sendo descoberta. Não adianta você ser mentiroso. Não adianta você ser mentirosa. Vai vir à tona. Vai ser descoberto. E essa mentira vai ter consequência na tua vida. Porque teve consequência na vida de Jacó. Teve consequência na vida de Rebeca. Ela viu o irmão querer tirar a própria vida do seu irmão. Ela não terminou os dias dela na presença dos filhos.
Os filhos se tornaram inimigos por causa da mentira, gente. Há uma consequência por causa da mentira. Por isso que o Senhor ama a verdade. Por isso que o Senhor ama a verdade, louvado seja Deus. E fez também ele um guisado saboroso e trouxe a seu pai. E disse a seu pai: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. Quantos filhos não querem ser abençoados pelos pais? Os filhos querem dinheiro. Os filhos querem que os pais comprem as coisas para eles. Mas os filhos não querem a bênção sacerdotal dos pais. Os filhos não querem a palavra da bênção. Mas os filhos querem dinheiro. Quantos filhos só chegam com seus pais para pedir dinheiro? Principalmente agora nessa geração, né? Nessa geração que nem sequer pede a bênção do seu pai. Meu pai me abençoa, minha mãe me abençoa. E o pai diz para o filho: eu fui criada, gente, tomando a bênção do meu pai e da minha mãe. Os meus pais me ensinaram a tomar a bênção até dos mais velhos, que nem eram meus parentes. Não sei por que isso, mas eles me ensinaram até a tomar a bênção dos mais velhos. Que se tinha uma pessoa velhinha, ele mandava tomar a bênção. Toma a bênção da tua avó. Nem era minha avó. Nem era, mas ele mandava eu tomar a benção, pedir a benção daquela senhora que poderia ser minha avó, sabia disso? Meus pais faziam isso comigo, e até hoje, e meus filhos até hoje me pedem a benção. Os meus filhos até hoje, benção mãe, até hoje ensinei meus filhos o poder de pedir a bênção dos meus pais. Você cresceu assim, agora tem uns pais modernos que não ensina isso para os seus filhos. Tem uns pais modernos que nada. Não, isso era do povo de antigamente. Não é do povo de antigamente. É palavras que abençoam teus filhos. É palavra que está abençoando a vida dos teus filhos. Louvado seja Deus engrandecido. Isaú fala com o pai. E disse-lhe Isaque a seu pai: quem és tu? E ele disse: eu sou filho, o teu primogênito, Isaú. E então Isaque estremeceu. De um estremecimento muito grande. Eu acredito que essa situação fez Isaque até morrer mais rápido ainda. Porque imagine ele descobrir que ele abençoou o filho que mentiu para ele. Imagine como sentiu o coração de Isaque nesse momento. Que um filho veio enganar ele, veio mentir para ele. E que ele tinha abençoado um filho que tinha o enganado. Mas ele já tinha abençoado. Por isso que a palavra lançada, ela não volta. Ela não volta, gente. Você lançou a palavra, já foi dita, entendeu? Já foi lançada. Por isso que a gente tem que vigiar muito quando vai falar. Muito, muito, muito. Porque tem uns que falam sem pensar. Tem uns que não vigiam no que falam. Principalmente pais no que falam para os seus filhos. Temos que ter muito cuidado com a palavra que sai da nossa boca, porque tu pode amaldiçoar a vida de alguém ou tu pode abençoar a vida de alguém. E nós temos que abençoar as vidas das pessoas. A gente não tem que amaldiçoar, porque se você amaldiçoar a vida de uma pessoa, as trevas vai pegar essa palavra e vai fazer acontecer na vida dessa pessoa. Mas se tu abençoar a vida de alguém, o céu vai pegar as tuas palavras e vai abençoar a vida dessa pessoa. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande, que é a decepção de saber que o filho mentiu para ele, né? Imagine que não foi nem só o filho, foi a esposa também, né? E disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que tu viesse, e abençoei também será bendito. Olha aqui ele falando novamente. Ele já tinha abençoado aquele que mentiu. E ele será bendito, porque a palavra foi lançada, a palavra de bênção foi lançada na vida de Jacó, que era mentiroso, que estava mentindo para o pai. Mas as bênçãos aconteceu na vida de Jacó.
Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, brandou com grande e muito amargo brado. Aí Esaú ficou furioso, né? Aí Esaú ficou com raiva extrema. E disse o quê? E disse seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. Olha aí. Agora, Esaú, gente, esses filhos aqui, Jacó, Esaú, sabia a importância do pai abençoar, da palavra do pai, da palavra de bênção sobre o filho, sobre os filhos. Então, Esaú pede para o pai, abençoa a mim também. Olha só, gente. Abençoa a mim também. E aí o que acontece? O que foi que ele disse aqui? Então disse ele: não foi eu o seu nome, justamente. E ele disse: veio teu irmão com sutileza, hein? E tomou a tua bênção. Olha aí, tem pessoas que podem vir tomar a tua bênção. Tem pessoas que querem tomar a nossa bênção. Tem pessoas que querem tomar a bênção dos outros. Porque Isaac disse aqui: veio teu irmão e tomou a tua bênção. Então disse ele: não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Por isso que já 2 vezes me enganou. Aí Esaú pega e fala, né? Que Jacó já tinha enganado Esaú 2 vezes. Meu Jesus amado, a minha primogenitura me tomou e eis que agora me tomou a minha bênção. Que Jacó já tinha enganado ele através do prato de lentilha. Não foi? Esaú chegou com fome e Jacó tinha um prato de lentilha. E o que foi que aconteceu? Jacó, esperto, disse para Esaú: eu te dou o prato de lentilha e tu me dá a tua primogenitura. E o que foi que aconteceu? A primeira vez o Jacó enganou a Esaú pegou e disse: tá bom, eu te dou. E agora Jacó enganava para receber a bênção do pai. Interessante, né, gente? Disse mais: não reservaste, pois, para mim bênção alguma? Agora eu fico imaginando Esaú, né? Esaú falando com Jacó: pai, não tem alguma bênção para mim? Não guardaste alguma bênção? Então respondeu Isaque e disse a Esaú: eis que eu tenho posto por Senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos. Agora Isaque começa a abençoar a Esaú. E de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora a ti, meu filho? E disse Esaú, seu pai: tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também, a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Olha aí, gente. Quem é que gosta de ser traído? Quem é que gosta de descobrir uma mentira? Ninguém. Quem é que gosta de ser traído pela sua própria família? Ninguém. Quem é que gosta de ser traído pelo seu irmão, pela sua irmã? Ninguém. Então Esaú aqui chorou, né? E aí o que aconteceu? Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: eis que a tua habitação será nas gorduras da terra. Agora Isaac começa a abençoar Esaú. Começa a lançar palavra de bênção na vida de Esaú. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: eis que a tua habitação será nas gorduras da terra, será com fartura, e no orvalho dos altos céus. E pela tua espada viverás, e a teu irmão servirás. Por quê? Porque ele tinha dado primeiro a bênção para Jacó. Então ele estava abençoando Esaú, mas ele estava abençoando e dizendo que ele iria servir a Jacó. E aqui o que acontece? Então ele acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. E aborreceu Esaú a Jacó. Aí Esaú fica com raiva de Jacó. Por quê? Porque ele foi abençoado pelo pai, mas ele iria servir a Jacó.
E Jacó por causa daquela e aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que o seu pai o tinha abençoado. E a Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto do meu pai. E ele estava dizendo: vai chegar o dia do luto, vai chegar o dia que meu pai vai morrer. E aí, matarei a Jacó, meu irmão, por causa da mentira, por causa do engano, por causa da trapaça. Não adianta, porque havia uma bênção sobre Jacó. E havia uma bênção também sobre Esaú. E lá na frente, né, Esaú perdoa Jacó. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca esta palavra de Saul. Aí Rebeca descobre que Esaú iria matar a Jacó depois que o pai morresse. E o que ela faz? Né, seu filho menor, e disse-lhe: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz novamente. Rebeca dando conselhos para Jacó: acorde a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão, até que se desvie de ti a ira do teu irmão, e se esqueça do que lhe fizeste. Então enviarei a ti e farei vir de lá, porque seria eu desfilhada também de vós, ambos no mesmo dia. Por causa da mentira, o marido, quando ficasse de luto, o irmão ia tirar a vida do outro irmão. Então, o que ia acontecer com ela? Ela estaria de luto pelo pai e teria de luto pelo filho. Mas como ela soube que Esaú tinha falado que ia matar o irmão, ela manda Jacó fugir. Não foi isso que aconteceu? Então enviarei a ti e farei vir de lá, porque seria eu desfilhada também de vós, ambos mim mesmo, no mesmo dia? E disse Rebeca a Isaque: enfadada estou na minha vida. Estava triste. Ela ficou triste. É isso que a mentira faz, gente. A mentira traz tristeza. Porque aqui tem muita gente triste por causa de mentiras que falaram para você, por causa de mentiras que você fez. Por que tem muita gente triste? Talvez você está botando a culpa nos outros, mas a verdade, a culpa é porque você mesmo mentiu para alguém. É porque você mesmo está mentindo para alguém. E quando você ouve a verdade, você fica triste. E a mentira tem consequências malignas, malditas, de morte. Porque a mentira fez o irmão querer matar o outro irmão. Mas, pela glória de Deus, há um Deus, né, que nos abençoa. Há um Deus que abençoou Isaac. Há um Deus que abençoou Abraão. Então, Isaac, então essa geração aqui, toda era de Abraão. Então, louvado seja Deus, mesmo que a pessoa minta, que a pessoa falha, mas há uma bênção sobre a tua vida, há uma bênção sobre a minha vida. E chega um momento que a gente se arrepende, e a bênção de Deus se cumpre. Louvado seja Deus. Então aqui ele pega e disse: Rebeca a Isaac, enfadada estou da minha vida, por causa das filhas de Eté e de Jacó, tomar a mulher das filhas de Eté. Esaú, né, mudou completamente. Esaú mudou completamente a vida dele, porque o seu coração estava cheio de ira, o seu coração estava revoltado, o seu coração estava enganado, o seu coração estava traído, o seu coração estava cheio de amargura, o seu coração estava ali com ódio do seu irmão, com ódio das mentiras, porque mentiram, né? Então, por causa disso, houve tudo isso aconteceu nessa família. E aí, se Jacó tomar a mulher das filhas de Eté, como estas são das filhas dessa terra, para que me será a vida? Então, Rebeca manda Jacó ir para Labão, para a terra de Labão, que era seu parente, né? E lá continuasse a vida até passar a ira do coração de Esaú. Mas só que
houve toda essa trajetória na vida de Jacó. Jacó passou por muitas coisas, Jacó foi enganado pelo próprio Labão, não é verdade? Depois Jacó vai e luta com um anjo, e depois Jacó se arrepende, e depois Jacó volta para a terra dele, enfrenta o irmão e recebe o perdão do irmão, e as bênçãos acontecem. E as bênçãos acontecem. Você está entendendo, gente? O que Deus quer falar, o que Deus quis falar conosco? Que tem pessoas vivendo embaixo de maldição por causa da mentira. O próprio Jacó disse: trarei eu maldição para minha vida, mentindo para o meu pai? Trarei eu maldição para minha vida, enganando o meu pai? Então Jacó trouxe maldição. Estava sendo perseguido para ser morto pelo próprio irmão. E Rebeca também sofreu. Rebeca disse que caia sobre mim a tua maldição. Louvado seja Deus e agradecido. E Rebeca viveu triste por causa dessa situação dos irmãos. Tá entendendo? Mas havia uma bênção dada para Abraão, para a geração de Abraão. E essa bênção alcançou Isaac, alcançou Jacó, alcançou Isaú, alcança você e eu. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, gente, preste atenção no que você tem falado para o teu filho. Porque você pode estar amaldiçoando o teu filho ou você pode estar abençoando o teu filho. E a gente tem visto famílias que têm amaldiçoado muito seus filhos, que têm amaldiçoado suas filhas. Por quê? Porque não tem entendimento do poder da palavra, do poder. Então, os pais, muitas das vezes, estão preocupados em deixar riqueza para os seus filhos, em deixar herança, em deixar dinheiro, mas não estão preocupados com as palavras que abençoam os seus filhos. Porque você viu, estuda essa história, lê aí as bênçãos que Isaac deu a Jacó com palavras abençoadoras. Então, muitas das vezes a tua família está vivendo o que está vivendo por causa das palavras que tu tem lançado para os teus filhos, para tua esposa, para o teu esposo, para a tua própria família. E o Senhor está aqui, levando você a esse entendimento do poder da palavra. Se teu filho está andando com pessoas viciadas, não abra tua boca para dizer que ele vai ser um viciado. Não amaldiçoa ele com a tua palavra. Fala para ele: meu filho, o Senhor Jesus te escolheu, o Deus que eu sirvo te escolheu para servir a ele, e tu vais servir a ele. Então, cuidado com a palavra, porque às vezes você está aqui pedindo oração, está pedindo milagre, mas você tem continuado amaldiçoando o teu filho. Ou quem sabe você amaldiçoou o teu filho lá atrás e ainda não se arrependeu. O meu filho está vivendo por isso porque eu amaldiçoei. Eu lancei uma palavra de maldição para o meu filho. Ou quem sabe você está vivendo isso porque você enganou teu pai, você enganou tua mãe, você enganou alguém, você mentiu para alguém e por causa dessa mentira tem maldição na tua vida. E as pessoas estão preocupadas, sabe com o quê? Com macumbaria e com feitiçaria. Mas elas não se preocupam com a palavra que sai da boca dela. Mas elas não se preocupam em ter uma vida de verdade, na verdade, sem mentiras. Porque aquele que vive na mentira, ele está preso na maldição. Por isso que o Senhor fala na verdade, na verdade, na verdade, na verdade. Que nós temos que ser verdadeiro, mesmo que as pessoas não gostem de nós, mas nós temos que ser verdadeiro, andar na verdade, viver a verdade, falar a verdade. A verdade não vai enganar muitos, mas nós temos que ser verdadeiro, porque você, sendo verdadeiro, você traz bênção para a tua vida, você não traz maldição, mas você mentindo, você traz maldição, e essa maldição só vai ser quebrada se você se arrepender. Se você se arrepender, se você pedir perdão: Senhor, eu menti para minha mãe, eu menti para meu pai, eu menti para minha mulher, eu menti para o meu filho, eu menti para o meu esposo, eu sei lá para quem você mentiu, mas você mentiu para a pessoa achando que estava fazendo um bem para você?
você estava trazendo maldição para a sua vida. Por isso que a Bíblia diz que o pai da mentira é quem? O pai da mentira é Satanás, meu querido. Então nós não somos filhos do diabo. Nós não somos filhos de Satanás. Então para com essa vida de mentiras. Viva a verdade. Seja você. Seja você verdadeiro. Louvado seja Deus, engrandecido, com falhas, querendo ser perfeito, querendo melhorar a tua vida, querendo ser abençoado por Deus. Viva as bênçãos que Deus tem para te entregar para a tua vida. Você não precisa da mentira, você não precisa da maldição, você não precisa daquilo que o diabo quer te dar. Porque o diabo quer te dar é maldito, não é abençoado. Louvado seja Deus, engrandecido. Então, que da nossa boca saia palavras de bênção. Abençoe teus filhos, abençoe. Louvado seja Deus, porque essas palavras vai se cumprir na vida dos teus filhos. Amém?